2026 será de aperto de cinto, não é? Tendo em conta aquilo que era a primeira proposta do Plano Econômico, Social e Orçamento de Estado que o Governo teria apresentado à Assembleia da República, que previa aqui receitas em 421,9 mil milhões de meticais e, portanto, uma despesa de 535,6 mil milhões de meticais. Portanto, depois quero crer que com esta missão de avaliação técnica do FMI, não é? Portanto, reuniões com o Governo, com o Banco Central e depois o Conselho de Ministros também começa a ganhar alguma, para aquilo que é o meu entendimento, digamos assim, uma maturidade, é assumir que, de facto, aquelas projeções que teriam tido antes eram bastante otimistas, não é? Num contexto em que nós tivemos a nossa economia dilacerada pelas tensões pós-eleitorais, portanto, estamos a falar de 955 empresas, portanto, que fecharam por completo, 17 mil postos de trabalho e perdas em 32,2 mil milhões de meticais como consequência apenas daquilo que foram as tensões pós-eleitorais. Mas também depois temos aquilo que tem a ver com as mudanças climáticas, não é? As cheias, estiagens e ciclones que também têm aqui devastado a nossa economia, mas também as incursões extremistas no norte do país, concretamente no Cabo Delgado, depois tem aquilo que estávamos a falar no bloco anterior, portanto, condicionam a retoma e também a operacionalização dos projetos da indústria extrativa, da indústria de petróleo e gás, que tem sido aqui das grandes maiores expectativas para aquilo que são o balão de oxigênio para a nossa economia, não é? Mas também fomos aqui dilacerados ou ainda mais agudizado esse fenômeno com a escassez da divisa, portanto, os nossos negócios ficaram aqui a merecer portanto, dessa escassez ou ancorados dessa escassez de divisa, que depois tiveram todos os efeitos em cascata para o resto da economia, não é? E depois colocando o governo numa situação de pressão e que não podia fazer mais, já está a reavaliar aquilo que são as projeções desde o crescimento, não é? Portanto, porque aqui já prevê-se um crescimento em torno de 1,3% para o presente ano, não é? Como consequência daquilo que foram os 3,9% de contração econômica no primeiro trimestre, depois os 2,3% ou 6% daquilo que é o primeiro semestre de 2025. Portanto, este é o crescimento médio, a contração média que aconteceu nos primeiros 6 meses do ano. Exatamente, em 6 meses do ano, e que depois isto já prevê-se que terá um efeito desfasado, portanto, para aquilo que tem que ver para 2026. E depois, quando isto estamos a falar de uma capacidade, portanto, produtiva que está recuperada aqui, digamos assim, a conta-gotas, portanto, há uma fraca capacidade de recuperação da nossa capacidade produtiva, não é? Portanto, o próprio Banco Central já alertou isso e que faz com que as projeções, portanto, de receitas possam ser revistas em baixas, portanto, está-se a falar agora de 361,8 mil milhões de dólares, portanto, de previsão, naquilo que é um valor inferior em termos daquilo que era... Meticais, são meticais. Perdão, de meticais, 300 mil milhões de dólares, sim, é muito dinheiro. É muito dinheiro, tanto, sim, é mesmo por força do hábito, portanto, são 361,8 mil milhões de meticais, portanto, muito abaixo, 24 mil milhões de meticais abaixo daquilo que era, portanto, a primeira proposta que o Governo tinha apresentado à Assembleia da República, não é? E depois temos aqui, para 2026, aquilo que vai ser também um ano, digamos assim, de aperto, porque a receita que está a ser prevista vai ainda baixar, ainda mais em 14,9 mil milhões de meticais, portanto, vamos aqui, portanto, como consequência do efeito desfasados daquele tudo que já havíamos falado, desde as tensões pós-eleitorais, escassez de divisa, terrorismo, tanto em Cabo Delgado, mas também as mudanças climáticas, não é? Portanto, tudo isto vai fazer com que o déficit também orçamental possa aumentar. Estamos a falar de um déficit que vai ser agora, vai sair dos atuais, portanto, 120 mil milhões para 128,5 mil milhões de meticais e vamos aqui, com tudo isto, ter a redução das despesas de investimentos, não é? Para setores que, segundo aqui, tanto o Governo designa não prioritários, para poder aqui garantir a manutenção e sustentabilidade dos serviços essenciais, tanto educação, saúde e segurança, não é? Portanto, é de facto um aperto para aquilo que tem que ver com as projeções
projeções iniciais que teríamos tido, de 2026 seria um ano, digamos assim, portanto, um ano de virar de páginas daquilo que foi o último trimestre de 2024 e, portanto, depois para aquilo que foram as consequências que estamos ancorados ou arrastados, aquilo que foi o último trimestre de 2024 para representar 2025, esperava-se que 2026 pudesse ser um ano que tivéssemos maior aqui de atividade econômica, mas para aquilo que são as projeções do governo, parece que não será efetivamente em 2026, não é? Portanto, contudo, aqui não se deve desanimar, é preciso que haja aqui medidas de estímulo, não é? Sob o ponto de vista fiscal, sobretudo, porque sob o ponto de vista monetário temos visto o Banco Central, mas depois pode-se discutir, será que isso tem um efeito útil para aquilo que são as operações, dando, com os bancos comerciais, daquilo que são os intermediários de que eles vão fazendo a ponte com a economia real, não é? Portanto, mais do ponto de vista monetário, para aquilo que é o regulador, portanto, que é o Banco Central, temos visto aqui algumas medidas de flexibilização e calibragem da política monetária. Falta aqui a materialização para que tenha a economia real como fio último beneficiário que possa restituir-se e recuperar a capacidade produtiva, mas também tem que haver estímulo fiscal, não é? Reformar para competir, quero crer que foi aquilo que foi a temática da CASP, né? Dessa 20ª edição, que é reformar para competir, e quando fala-se de reformas, fala-se muito da questão portanto, da economia ou da política fiscal, portanto, que é encabeçada pelo governo, deve aqui promover reformas profundas, de tal maneira que se possa mitigar estas projeções e previsões do próximo ano, tenhamos uma economia ainda aqui com, digamos, uma fraca resiliência, não é? Tendo em conta... Clésio, objetivamente, saindo das questões técnicas, o que é que vamos ter em 2026? O que é que os moçambicanos esperam em 2026 das contas públicas? Bem, segundo aquilo que são as projeções do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado, 2026 podemos ter um clima, digamos assim, até podemos dizer assim, um ambiente fértil, não é, para se fazer negócio, mas aquilo que é a capacidade produtiva, aquilo que é os recursos que os empresários, a própria economia tem relativamente aos anos passados. Estamos a falar de 2026, relativamente a 2025 vai ser reduzido e, consequentemente, podemos dizer de que vai ter menos empregos, não é? Portanto, a juventude, infelizmente, vai ter que aqui aguentar ou suportar mais um ano aqui com alguma dose de desemprego, mas também vamos ter aqui uma atividade econômica relativamente assim tímida, portanto não vamos ter uma economia, digamos, acelerada como nós já estávamos a querer ou prever ou até ansiamos, não é? Mas também temos, quando se fala de receitas fiscais ou receita total do Estado baixa, significa que, portanto, o setor produtivo vai ter também aqui um desempenho relativamente mais baixo. Daí que se fala de receitas relativamente mais baixas, porque o setor produtivo não vai produzir muito e, consequentemente, não vai produzir receita para o Estado. Por isso é que teremos receita mais baixa, então podemos, e se o setor produtivo não produz, estamos a dizer de que não vai empregar mais mão de obra. E como é que fica a questão do pagamento dos salários? Há um risco iminente de não se pagar o 13º na função pública em função dessas contas revistas pelo governo moçambicano? Para este ano, quero crer que não. Pode ser, pelo menos, de forma parcial, paga o 13º salário, mas para o próximo ano, 2026, já não tenho a mesma certeza, não é? Porque o Estado não terá aqui, seguramente, muitos recursos do ponto de vista de captação de recursos internos, de receita interna através de receita total. Agora, mas não se sabe, porque pode ter aqui as doações, não é? Portanto, Moçambique tem estado aqui a projetar a sua imagem do ponto de vista de diplomacia econômica. Tivemos agora a visita do presidente do Brasil, Lula da Silva, tivemos aqui Moçambique a ser tirada da lista cinzenta, Moçambique aqui, portanto, a ceder novos mercados financeiros, Moçambique a receber investimento direto estrangeiro sem precedentes para as indústrias do turismo. Então, são esses fundos externos via doações, alguns acordos económicos que vão, de certa forma, alimentar o nosso Estado, mas como o Estado não estamos a conseguir produzir receitas internas. De facto, são fontes de... E depois discutimos a questão da soberania económica num contexto em que internamente não conseguimos produzir as receitas e temos que depender das doações.
Sim, de facto, as doações são alternativas, portanto, para a captação de recursos para poder fazer a despesa, não é? Mas, contudo, de facto, num contexto que se fala de independência econômica, não é? É preciso nós sairmos, nos desfazermos das doações, porque corremos os riscos de seguir agendas, portanto, dos doadores, não é? Porque muitas das vezes esses recursos são aqui, vêm com alguma pré-orientação para onde alocar e muitas das vezes não correspondem com aquilo que são as devidas, portanto, necessidades do Estado moçambicano. Então é preciso que tenhamos a resiliência. Estamos aqui a analisar, sob o ponto de vista de projeção de 2026, contudo não estamos a dizer que a economia vai ter, ou que almejamos que tenha esse rumo de forma perpétua, não é? Portanto, sob o ponto de vista de 2026, para aquilo que são as projeções, e que não é uma projeção, pode não se materializar, pode ser que tenhamos aqui, digamos assim, uma resiliência milagrosa e que podemos, tanto, desviar daquilo que é essa projeção. Mas agora, indo para aquilo que é uma análise mais, aqui, digamos assim, digamos, muito responsável, não é? Portanto, tendo em conta aquilo que são as projeções, a economia de 2026, portanto, não vai ser aquilo que conforme nós expectávamos, mas, contudo, podemos utilizar os recursos das doações, não é? A nos prepararmos para a maior resiliência de 2027, portanto, porque todos aqueles que são as medidas de política econômica que são implementadas têm um efeito de direção desfasado. Ou seja, nós podemos ter uma medida de política econômica implementada em 2025 e depois esperamos que o seu efeito possa materializar-se em 2026 no final. Então é preciso que tenhamos também esta capacidade de percepção, isto, portanto, em 2026, de facto, a economia não vai ser muito boa, tendo em conta aquilo que são as projeções. Mas devemos ter, aliás, o governo também deve tomar de alerta que deve envidar esforços para que tenha maior resiliência, para que a partir de 2027 sejam virar de páginas, não é? Tenhamos uma economia robusta, com os projetos já ali a materializarem-se, portanto, os grandes projetos, mas ao mesmo tempo que haja também essa ligação entre outros setores da economia. Falo concretamente do setor da infraestrutura, setor do turismo, não é? Portanto, já se fala de turismo como o petróleo inesgotável, mas também, sobretudo, a industrialização, porque dos grandes problemas que estamos aqui a enfrentar, e quando fala-se de capacidade produtiva, fala-se de produção e fala-se da indústria. Se nós não investimos em todo o segmento industrial que nós temos vantagens comparativas, não é? E se nós não protegemos a nossa indústria, não é? Para que tenhamos também alguma competitividade, do seu ponto de vista doméstico, primeiro, nós corremos o risco de não alcançar a nossa independência, portanto, econômica. Então é preciso, primeiro, se desmancharmos dessa crise de escassez de divisas, ir-se ao fundo, perceber-se que é o nó de estrangulamento que vem aqui, portanto, a agudizar a crise de escassez de divisas, não é? Portanto, temos que nos desmanchar disso a partir do primeiro trimestre de 2026, sair dessa coisa de crise de divisas, não é? Segundo, depois temos que começar Moçambique agora vai inaugurar, não é? Ou já inaugurou uma indústria de processamento do gás de cozinha doméstico, não é? Que vai reduzir as importações em 75%, ou seja, vamos apenas importar 25% daquilo que é a nossa capacidade, portanto, ou a nossa necessidade de consumo. Então, isto deve-se materializar-se ao fim último no bolso do cidadão, portanto, o gás deve custar aqui a preços comportáveis, mas como é que isso é possível? Proteção da nossa indústria local, nossa produção local, porque os outros, porque já começaram naturalmente há bastante tempo, podem ter aqui uma vantagem competitiva, portanto, sabem produzir com maior eficiência. Nós precisamos aqui ainda começar a produzir, é verdade que começamos aqui com implantação, com alta tecnologia, que nos pode garantir eficiência. Então, temos que tirar proveito disto, não é? Mas também proteger a nossa indústria para que sejamos competitivos, para que todos os recursos naturais que nós temos aqui em Moçambique, pelo menos de forma doméstica, não possam ter tanto preços elevados. Então, a economia faz-se com esses paradigmas, não é? Portanto, promover a produção interna, promover aquilo que são as nossas vantagens comparativas, transformá-las em vantagens competitivas, de tal maneira que a economia possa ter autossuficiência e possamos alcançar aquilo que é o nosso desígnio, aquilo que é o que a Sua Excelência tem estado a promover, que é a independência econômica, não é?